Pessoal, aqui em Números, capítulo 13, eu quero falar algo bem importante para você, que é sobre os 12 espias que Deus manda para olharem a nova terra, que seria a terra de Canaã. Desses 12, a Bíblia diz que 10, eles retornam com um relatório negativo. Só 2 é que vão ter um relatório positivo para o Moisés, para toda a congregação. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe o que eu quero falar com você hoje? Que os 2 espias, eles também enxergaram os problemas que a terra tinha. Eles enxergaram os gigantes que lá haviam. Os 2, eles enxergaram todas as dificuldades que haviam naquela terra. Todas as dificuldades aqueles 2 também enxergaram. Mas qual foi a diferença? A diferença é que eles fizeram uma escolha. E nós estamos entrando num novo ano. É como se fosse a nova terra que Deus vai nos dar. Haverão desafios, haverão gigantes, haverão situações no nosso caminho que nós nem fazemos ideia ainda que essas situações estarão lá. Mas nós temos que tomar a atitude que os 2 espias tomaram. Qual foi a atitude deles? A atitude deles foi, eles viram as dificuldades, eles viram os gigantes, eles viram os problemas, mas eles tomaram uma decisão: não falar o que viam, o que ouviam e o que sentiam. Ao invés de acreditar nos problemas, eles resolveram acreditar na promessa que Deus deu para eles. E Deus disse que aquela terra manava leite e mel. E é isso que nós temos que acreditar. Vão surgir problemas, vão surgir desafios, vão surgir dificuldades na nossa frente. Só que eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu olho para os desafios, eu olho para o gigante, eu olho para a dificuldade, ou eu olho para a promessa que Deus me deu. Agora, aqueles que olharam para a promessa foram os únicos que foram salvos e que entraram na terra prometida. E essa vai ter que ser a sua escolha: olhar para a promessa e andar pela fé. É um ano que vem pela frente, não sabemos os desafios, não sabemos os problemas, mas eu tenho que estar decidido. Não importa o que eu vou ver, não importa o que vai aparecer no meu caminho, eu decidi acreditar na promessa. Amém? Então não importa o que vai acontecer, eu decidi acreditar na promessa. Levante sua mão direita e diga com o pastor, diga: não importa o que eu vou ver, e diga o que vai aparecer no meu caminho. Olha para o céu e diga: eu decidi acreditar na promessa. E essa tem que ser a nossa atitude. Números capítulo 13, começa com o pastor no versículo de número 17. Números 13, 17. Eu vou ler aqui e depois eu paro para nós começarmos a meditar juntos. O 17 diz assim: e enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, o que Moisés disse para eles? Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se no que, pessoal? Em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias do que, pessoal? Das uvas. Então eles foram, eles enxergaram os problemas, as dificuldades, tudo que havia naquela terra. Aí vai comigo agora para o 25, quando eles vão voltar, trazendo um relatório para o Moisés que diz assim: e depois voltaram de espiar a terra ao fim de quanto tempo? 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e tornaram e deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, aqui é o relatório dos 10, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Agora o relato dos 2. Então Caleb, ele fez calar o povo perante Moisés e disse, o que ele disse? Todo mundo junto, leia comigo: subamos, como, pessoal? Animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo:
a terra pelo meio do qual passamos a espiar. É uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali, o que eles viram ali? Gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então vamos começar a meditar juntos. Primeiro, todos os espias, não foi só os 10 que viram os problemas. Os 2, que se chamavam Caleb e Josué, também viram gigantes, também viram os problemas, também enxergaram os desafios da terra. Agora, qual a diferença entre os 2 grupos? Um resolveu acreditar no que via, o outro resolveu acreditar na promessa. E é isso que a gente não pode esquecer, que durante a nossa caminhada, durante a nossa passagem por esse ano, nós vamos ver desafios, problemas, gigantes, dificuldades. Agora, diante do que eu vejo, diante do que Deus tem permitido que eu passe, que eu veja, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu acredito no gigante que está dentro de mim, ou eu acredito no gigante que está diante de mim, ou eu acredito no Deus que me enviou até essa terra. O lugar que você trabalha é o lugar certo. Foi Deus que te colocou lá. Quem disse que não haveriam desafios? Todo lugar tem desafios. Não é porque tem um desafio que significa que aquele lugar não é o lugar que Deus tem para você. Não é porque tem um desafio ali que significa que aquele lugar não é o lugar de Deus para você. Todos os lugares têm desafios. Agora eu vou ter que fazer uma escolha. Todos eles viram os gigantes, viram os problemas que a terra tinha. Contudo, 2 deles preferiram acreditar numa promessa. E a vida, ela é feita de escolhas. E o resultado que você vai ter vai ser de acordo com a escolha que você vai fazer. Ou eu olho para os desafios e acredito nos desafios, fico olhando para os gigantes e acredito nos gigantes, olho para os problemas e acredito neles, ou eu decido acreditar na promessa do Deus que me trouxe até aqui, do Deus que me enviou, do Deus que me colocou nesse lugar. A sua família, ela tem desafios. Sua família tem desafios ou não tem? Agora eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu olho para os desafios, eu olho para o gigante, eu olho para o problema, e às vezes tem um gigante, o gigante do orgulho, o gigante da teimosia, o gigante da murmuração dentro da sua casa. Às vezes seu familiar é difícil. Ou eu olho para os gigantes e eu desisto, ou eu acredito na promessa que Deus me deu, e Ele disse que sou eu e a minha casa. Às vezes a gente tem desafios na vida financeira, tem uma dívida gigante, um problema gigante, uma dificuldade. Ou eu olho para os desafios, ou eu creio na promessa que Deus me deu, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Então eu vou ter que fazer uma escolha, porque tem um ano novo vindo pela nossa frente, tem uma terra nova, tem coisas para nós conquistarmos, tem muitas coisas que Deus quer fazer e quer nos dar. Só que eu vou ter que fazer uma escolha, porque vão surgir desafios na minha vida, e a vida é feita de escolhas. Ou eu acredito nos problemas, ou eu acredito no Deus que me enviou para enfrentar esse problema. O problema que surgiu no seu caminho, ele não veio para acabar com você, não. O problema que surgiu no seu caminho é para você vencer esse problema e é para você crescer. Então nós temos que fazer uma escolha. A pergunta que fica é: todos nós que estamos aqui hoje ouvindo, você que está me assistindo, ouvindo essa mensagem, e nós, como que nós estamos reagindo aos desafios da terra, aonde Deus tem nos levado, aonde Deus tem nos colocado? Às vezes Deus te botou num setor novo, às vezes você acabou de se mudar para uma cidade. Como é que eu estou reagindo aos desafios que Deus tem colocado na minha frente? Eu tenho olhado para os desafios e tenho desanimado? Ou eu tenho acreditado no Deus que já me deu a promessa antes do problema chegar? Antes do problema aparecer, Deus já me deu uma palavra, já me deu uma promessa. Deus já falou com você. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o que eles fizeram. Eu preciso falar pela fé. Eu preciso enxergar pela fé. E eu preciso agir pela fé. Porque eles viram os gigantes, mas eles resolveram enxergar pela fé. A terra é boa. Eles ouviram os amigos dele dizendo: não tem jeito. Mas eles preferiram confiar no que Deus tinha dito, que aquela terra manaria leite e mel. E eles tiveram uma atitude de fé. Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu confio nos problemas, ou eu confio na palavra de Deus. Então eu tenho que enxergar, agir, falar pela fé. Eles foram recompensados. Eles foram os únicos 2 homens que fizeram o quê? Que entraram na terra. Vão surgir desafios no nosso caminho. Você acha que foi fácil para aqueles 2
ignorar o que eles viam, ignorar o que eles ouviam, ignorar o que eles sentiam. Você acha que foi fácil para o Josué e o Caleb esquecerem de tudo e começarem a agir e falar pela fé? Não é fácil viver pela fé, mas esse é o segredo de quem vai ir até o fim. Esse é o segredo de quem vai ter um ano de vitória. Vai ser a pessoa que vai andar pela fé. Quer ver? Romanos capítulo 1. Olha o que a Bíblia manda nós fazermos. Livro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Nesse novo ano, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu olho para a circunstância, ou eu acredito na promessa. Porque os desafios vão surgir, as lutas vão aparecer, a promessa está lá, mas eu preciso conquistar essa promessa, me apossar daquilo, muitas vezes derrubar o gigante que está lá. Então eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu olho para a circunstância, ou eu acredito no que Deus falou comigo. Ou eu vou viver pelo natural, ou eu vou andar pela fé, como a Bíblia mandou eu fazer. Romanos capítulo 1, todos acharam? Presta muita atenção no versículo 16. O que diz o 16, pessoal? Então está na hora da gente começar a agir pela fé. Romanos 1,16. Por quê? Não me envergonho. Do que eu não me envergonho? Do Evangelho. Eles não se envergonharam da promessa, da palavra que Deus deu para eles. Leia o 16, Romanos 1. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também de quem, pessoal? Irmão, eu não posso ter vergonha do Evangelho. O que é me envergonhar do Evangelho? É diante das circunstâncias negar o que a palavra diz e acreditar mais no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço e no que está acontecendo, ao invés de eu acreditar naquilo que a palavra diz. O que Josué e o Caleb fizeram? Eles viram os gigantes, eles viram os problemas, eles viram os inimigos, eles viram que eles teriam que lutar, mas eles tomaram uma decisão. Eu vou acreditar no que Deus falou, e essa terra é boa, e nós vamos subir nela com ânimo, porque Deus vai ser conosco. Deus não nos daria nada que a gente não possa fazer. Deus só coloca desafios diante de você, que você pode enfrentar. Não importa o tamanho do gigante, se tem um gigante na tua frente, Deus já te deu toda a capacidade para você derrubar ele. Você tem que acreditar na promessa. Não é porque tem um desafio, porque tem um problema, que Deus não queria que você estivesse lá. Às vezes é o lugar certo. Às vezes você está casado com a pessoa certa, a sua família é a família certa, você está no emprego certo. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que tu é um fujão. Você não tem que ser um fujão, você tem que ser um vencedor. Eu não vou olhar para a dificuldade, eu vou acreditar na promessa. Amém? E eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa dificuldade, eu não vou desistir. O diabo vai fazer de tudo para que você desanime, fique firme. O diabo nunca te venceu, ele vai te convencer a desistir. O diabo nunca venceu você, ele convence você a parar. Não se envergonhe do Evangelho. Olha o que diz: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Agora o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O que está escrito? Todo mundo junto, lê comigo. O justo, mas o justo viverá da... E é isso que Deus está esperando de nós esse ano. Que nós viemos falar pela fé, agir pela fé, confessar, acreditar na promessa dele, não no que estamos vendo, não no que está ao nosso redor, não no que está acontecendo à nossa volta, confiar nesse Deus. Vamos comigo em Ezequiel 37, vamos lá. As suas palavras têm muito poder de abençoar e amaldiçoar. Os espias amaldiçoaram a terra com as palavras deles, mas Josué e o Caleb abençoaram, entraram na terra e desfrutaram de tudo que Deus tinha para eles. E Deus tem coisas boas para você. Você crê que Deus tem coisas boas? Então vamos lá, Ezequiel 37, todos acharam? Ezequiel capítulo 37. Se alguém precisar de ajuda é só pedir. Versículo 1, vamos lá. O que diz o texto sagrado? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor, o que o Senhor fez com ele, pessoal? Não ouvi. O que o Senhor fez? Não ouvi, de novo. Levou ele para onde?
Leia. Me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio do quê? Você viu que às vezes Deus nos leva para os desafios? Deus levou os 12 espias para uma terra que tinha gigantes, que tinha problemas, aquela terra tinha dificuldades. Agora Deus pega o Ezequiel, não sei onde que ele está, e Deus leva ele para o meio do quê? Como você tem reagido diante dos desafios que Deus tem permitido aparecer no seu caminho? Não apareceu nada que você não seja capaz de vencer. Tudo que apareceu você é capaz de vencer. Cada desafio que surgiu, você tem capacidade. E Deus apareceu para Ezequiel. Ezequiel está lá no meio do vale. O Ezequiel fez a mesma coisa que os espias. Ele enxergou o problema, mas ele decidiu acreditar em Deus. Nós vamos ver os problemas, mas a decisão que eu vou tomar é o que vai mostrar se eu vou vencer ou não. Eu posso enxergar o problema, mas o que eu tenho que decidir é acreditar no que Deus falou comigo. Versículo de número 2. E me fez andar ao redor deles, e eles eram numerosos sobre a face do vale. E como é que estavam os ossos? Como, pessoal? Sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: ô Jeová, tu sabes. Então me disse, versículo 4, pega uma caneta e sublinha isso aí. Então ele me disse: Ezequiel, dobra o joelho e ora a noite toda. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Tem situações na vida que não basta a oração. Eu preciso ter essa atitude que o Ezequiel teve. O que Deus mandou ele fazer? Ezequiel faz o quê? Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do... É isso que eu tenho que fazer. Irmão, chega para aquela cama lá, que dorme o seu filho, que está na droga, no mundo perdido, e profetize. Eu determino que essa cama é a cama do meu filho, e nunca mais o diabo vai usar o meu filho, porque eu não gerei o meu filho para perdição, mas como a Bíblia diz, ele é a herança do Senhor, e eu profetizo que essa cama é a cama do homem de Deus. Qual o desafio que está no seu caminho? Deus te deu toda a capacidade de vencer. Pare de olhar para o problema, acredite na promessa que Ele te deu. Por que os espias venceram, entraram na terra? Porque em vez de confiar e acreditar nas dificuldades, eles acreditaram na promessa. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque nós não fazemos o que nós temos que fazer. Por que os espias entraram e venceram? Porque eles fizeram o que eles tinham que fazer. Eles viveram pela fé. Por que as coisas não estão mudando? Porque a gente não vive pela fé. Você vive pelo que os teus olhos veem. E é isso que está destruindo você. Você pode orar a noite toda, mas se você vê um problema, você acredita no problema. Não adianta mais a tua oração, porque tu vai abrir a boca e vai ser igual aos 10. Não tem jeito, não adianta, é difícil. Eu oro, Deus não me ajuda. Eu oro, Deus não faz nada. Acho que Deus não gosta. Tem coisas que não é Deus que vai fazer. Nós temos que fazer, viver pela fé. Você imagina, ele chegou para Ezequiel e disse: Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre o teu casamento. Talvez orar, tu já orou. O que está faltando você fazer? Profetizar. Chega para aquela conta do banco vazia, profetiza nela: Senhor, eu determino que essa conta aqui nunca mais vai ficar vazia, ela vai estar cheia de dinheiro em nome. Sua conta só não encheu porque você não está fazendo o que Deus mandou. Orar você já orou, Ele não mandou orar. Ele mandou Ezequiel orar ou profetizar. Como é que o Ezequiel mudou a situação do vale? Orando ou profetizando? Como é que tu vai mudar a situação da tua casa, da tua família, do teu casamento? Qualquer situação que está acontecendo: pastor, eu não aguento mais aquele setor de trabalho, não aguento mais aqueles colegas. Você vai chegar lá e vai fazer o quê? Pastor, na minha loja nada dá certo, não vendo nada. Por que tu não chega naquela prateleira e profetiza? Por que tu não chega para aquele telefone que não toca e profetiza? Por que tu não chega naquele banco vazio que não tem ninguém lá para ser atendido e profetiza e determina? Eu determino que esse banco vazio comece a ficar cheio. Você tem a solução. O poder está contigo, a capacidade está com você. Deus nunca te levaria para esse vale, Deus nunca te levaria para essa terra, nunca permitiria que você visse os problemas, se Ele não tivesse te dado capacidade de vencer cada problema. Você vai ter que fazer uma escolha. Os espias fizeram. Eles não escolheram acreditar nos problemas, eles escolheram acreditar na promessa. O Ezequiel não acreditou nos problemas, ele acreditou na promessa que Deus deu, que se ele profetizasse, ele mudaria a situação do vale. Profetize sobre o seu casamento. Está na hora da gente viver pela fé. Essa foi a atitude dos 2 espias. Diante do natural, eles escolheram viver pela fé. O Ezequiel, diante de um vale problemático, ele escolheu viver pela fé. Não existe problema insuperável. O que está faltando talvez é a gente acreditar na promessa e fazer o que Deus mandou. Leia comigo de novo 4. Então me disse, o que Deus mandou ele fazer? Faça o quê?
Profetiza. Profetize sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, profetize sobre a sua profissão, profetize, meu irmão, use a sua fé, fale com fé, confesse, é isso que você tem que fazer. Vamos em Romanos capítulo 4, e olha o poder que Deus deu para mim, o poder que Deus deu para você aqui em Romanos capítulo 4, quem está entendendo, diga glória a Deus. O justo viverá pela fé, e é assim que a gente tem que viver. Romanos capítulo número 4, vamos todo mundo junto com o pastor. Romanos 4, versículo de número, começando no 16, vamos ler o 17. Vai lá comigo, o que diz a Bíblia? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Agora o 17, aí diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. O que Deus faz? Todo mundo. O qual vivifica os... Pega uma caneta, anote o final do versículo. Olha o poder que Deus nos deu, todo mundo junto. E chama as coisas que não são como se já... Olha o poder que a gente tem. Profetize. O que o Caleb e Josué fizeram? Pode parar. Nós vamos subir e vamos tomar posse dessa terra. Eles estavam fazendo o quê? Profetizando, falando pela fé, agindo pela fé, vendo pela fé. O que o Ezequiel fez? Profetizou. Se você olhasse para Ezequiel, você ia dizer, esse profeta está louco, falando com osso seco, crie vida. A palavra de Deus diz, você vai virar um grande exército. Você ia dizer, está maluco. Você imaginou você chegar na igreja e olhar o pastor falando com os bancos? Banco, nome de Jesus, você vai estar cheio de gente, você vai olhar e vai dizer, o pastor está ficando louco. Irmão, profetize, o poder está com você. Nós temos o poder de chamar ao que, pessoal? A existência. Profetiza sobre aquela... Talvez o teu armário está vazio. Abra aquele armário, estenda a sua mão e diga para ele, nunca mais você vai ficar vazio. Porque o Deus que eu sirvo, Ele vai suprir todas as minhas. Pega a sua agenda, que talvez está vazio. Alguns dias estão vazios, ninguém está chamando você. Profetize. Pega aqueles orçamentos que você fez, ninguém chamou você, profetize sobre ele. Chega no teu trabalho, começa a olhar para aquele lugar vazio e começa a dizer, eu vejo esse lugar cheio. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou eu acredito nos problemas, ou eu vou acreditar nas promessas. Não dá para servir a dois senhores. Ou é sim, sim, ou eu vivo pela fé, ou eu não vivo pela fé. E quem vive pela fé vai ter resultado. Agora, para viver pela fé, você tem que chegar mais perto de Deus. Senão você não consegue. A sua carne vai sempre te vencer. Vai sempre te levar para o natural. Eu preciso me aproximar de Deus para mim viver pela fé. E é assim que você tem que viver. Chegue na sua casa e profetiza sobre a sua família. Viva pela fé. Vão surgir desafios, vão aparecer problemas, vão surgir situações diante de mim, de você, durante esse ano. E nós vamos ter que parar e fazer uma escolha. Ou eu vou acreditar no que eu vejo, ou eu vou acreditar na promessa que Deus me deu. Acredite na promessa. Eu não sei o que está acontecendo. Não estou dizendo que você não tem que orar, mas estou dizendo que além de orar, você precisa começar a profetizar, começar a determinar a mudança dessa situação, desse problema, daquele setor, da sua loja, do seu comércio, do seu negócio, da sua família. Está na sua boca o poder de determinar a mudança dessa situação. Viva pela fé. Os dois espias viram todos os problemas da terra, mas eles tomaram uma decisão. Nós não vamos confessar os problemas, não vamos falar dos problemas, nós vamos agir pela fé. E é assim que nós temos que guiar a nossa vida nesse ano que está se iniciando. Vão surgir situações difíceis, mas eu escolhi. Eu não vou acreditar no que eu vejo, eu vou acreditar na promessa que Deus já me deu. Vamos ficar de pé. Olá para você que está assistindo esse vídeo no meu canal, que prazer ter você aqui. Você pode se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para que você receba todas as mensagens. Não esqueça, hein? Se essa mensagem está te abençoando, compartilha ela para que alguém possa ser alcançado com essa palavra. Que Deus abençoe.